Olá, eu sou Noam Wiseman e este é o Desvendando a História de Israel, podcast que explora eventos e histórias intensas, fascinantes e por vezes incompreendidas da história de Israel. Este episódio de Desvendando a História de Israel é generosamente patrocinado por Andrea e Larry Gill e Jody e Ari Storch. Se quiser patrocinar um episódio de Desvendando a História de Israel, enviar demonstrações de amor eterno ou só dizer oi, entre em contato pelo e-mail noamunpacked.media. Antes de começarmos, mais uma coisa. Desvendando a História de Israel está no Instagram, está no YouTube. É só procurar por Desvendando a História de Israel. E como a galera diz, aperte o botão de seguir e se inscrever. Beleza. Yala, vamos nessa. O episódio de hoje é um pouco diferente do habitual. Eu sei que tenho dito isso bastante ultimamente. Com notícias que mudam a vida surgindo a cada 30 segundos, Desvendando a História de Israel teve que se adaptar. A partir de terça-feira, 24 de junho, Israel e Irã tecnicamente aceitaram um cessar-fogo, foram devidamente repreendidos pelo presidente Trump, embora o que vai acontecer em seguida seja um mistério para todos. E convidamos o Dr. Tal Becker para discutir o que tudo isso significa. O Dr. Becker não sabe disso, ou pelo menos não sabia antes de conversarmos. Mas ele teve uma influência enorme na forma como eu penso. A verdade é que eu nem percebia isso até termos nossa conversa. Perto do fim da conversa, fiquei emocionado ao perceber isso. Pensando bem, é claro que ele teve grande impacto na minha vida. Ele foi assessor jurídico do Ministério das Relações Exteriores de Israel e membro veterano de equipes israelenses de negociação de paz, que desempenhou um papel fundamental na negociação e redação dos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Atualmente, ele atua como vice-presidente do Instituto Shalom Hartman em Jerusalém, onde lidera iniciativas educacionais sobre Israel e o mundo judaico, incluindo a popular série Engajando Israel. Então, ele era a pessoa perfeita para explicar tudo o que está acontecendo agora, não como um comentarista, não como um especialista de televisão, mas como um estudioso cuidadoso da história. E como eu sempre digo, se você quer entender o momento atual, você precisa voltar à história. Nossa conversa foi longa, abrangente e cheia de tantas pérolas que vou ficar pensando nelas pelos próximos meses. Como eu disse antes, não me importo em te contar que nossa conversa quase me deixou emocionado. Geralmente não fico com frio na barriga ou olhos marejados enquanto gravo, e espero que ele não tenha notado. Mas como eu já disse várias vezes, e provavelmente vou continuar dizendo por semanas, não existe mais o normal de sempre. Pensando bem, nos últimos anos, não tenho certeza se algum dia existiu. Então, por que essa sobrecarga emocional ao refletir sobre essa conversa? Bem, porque nessa conversa abrangente, erudita e fascinante, o Dr. Becker tocou na missão de desvendar a história de Israel sem nem mesmo tentar. Acho que você vai perceber isso, mas caso não perceba, preciso ser um pouco direto aqui. Na forma como ele colocou, e isso já mais para o final, mas na maneira como ele enquadrou essa guerra atual, todos os fatores que trouxeram o mundo até aqui e todas as possibilidades que temos pela frente, ele disse algo realmente importante. Isso me tocou profundamente. Quando as pessoas falam sobre Israel, seja tratando como a fonte de todo o mal ou como o maior milagre que o povo judeu experimentou em 2000 anos, são duas coisas bem diferentes. O que elas estão realmente falando são sobre seus valores. Elas não estão realmente falando sobre a definição legal, por exemplo, de genocídio, de construção de um Estado, de crimes de guerra, de obrigações sob o direito internacional ou de ataques preventivos versus preemptivos. Não é isso que as pessoas realmente falam. Essas são as palavras, esses são os adornos externos, mas há algo muito mais interno acontecendo, vamos ser sinceros. A maioria das pessoas não tem absolutamente nenhuma experiência em nenhuma dessas coisas. Quando usamos essas palavras carregadas, todas com definições legais precisas, o que estamos realmente fazendo é apresentando um teste decisivo. Nós compartilhamos os mesmos compromissos morais? Nós temos os mesmos valores sobre o que é importante e moralmente correto? E essas são perguntas complicadas, sem respostas fáceis. Esse é justamente o objetivo deste podcast.
reunindo uma comunidade de seres humanos curiosos, conectados não por ideologia, não por dogma, mas pela busca dessas verdades complexas. Temos muçulmanos, cristãos, judeus e budistas que ouvem este podcast. Temos pessoas de todo o mundo, americanos, australianos, britânicos, mexicanos. Poxa, temos até um grupo inteiro da Nova Zelândia. Ao produzir este podcast, não estamos buscando consenso em massa ou concordância em todos os pontos de política. Não estamos dizendo o que você deve pensar. Não é isso que fazemos aqui. O que estamos tentando construir e que já avançamos, mas precisamos ampliar cada vez mais, é uma comunidade de pessoas de todos os espectros, todas as religiões, todas as origens, todos os estilos de vida, que podem não concordar. Não só podem não concordar, como não necessariamente vão concordar em relação a políticas, mas estão unidos na busca por desvendar e isolar a complexidade. Os ouvintes do Desvendando a História de Israel são comprometidos. Eu acredito que todos que estão ouvindo isso, você que está ouvindo, você está comprometido em fazer parte desse tipo de comunidade. Você quer fazer parte dessa comunidade. É por isso que você ouve. Não é só para validar ou antagonizar. Não é sobre isso. É sobre a busca por desvendar essa complexidade, sobre dançarmos juntos neste mundo, quer a gente perceba isso ou não. Sim, todos nós temos nossas tribos, nosso povo, nossas alianças. E isso não é só natural, na minha opinião, é saudável. Mas essa comunidade do podcast vai além disso. E para fazer isso, para realmente desvendar essa complexidade, você precisa entender e estar aberto a alguns princípios básicos. O primeiro é a presença de Israel na região. Você precisa entender que Israel não é um colonizador europeu que chegou para tomar, extrair, roubar e matar. Você tem que ver Israel não como um estado criminoso fora da lei, mas como um país imperfeito, um país cheio de pessoas tentando ao máximo viver lado a lado com seus vizinhos e dizer: "Ei, nós também temos um lugar à mesa do Oriente Médio, assim como vocês." Você precisa enxergar isso não como uma guerra que começou há 12 dias ou mesmo há cerca de 20 meses, em 7 de outubro, mas como uma história mais longa com uma trajetória complexa, que começou em 536 a.C., cujo ponto de virada aconteceu em 1979 e cuja continuação está sendo escrita agora mesmo, enquanto conversamos. Essas são apenas algumas das coisas sobre as quais conversamos nesta conversa. Foi longa, foi fascinante e cheia de insights, que vou resumir ao final da gravação do nosso jeito habitual. 5 fatos rápidos e uma lição duradoura na minha visão. Espero que você aproveite e aprenda com o Dr. Becker como eu. Obrigado, Tal, por se juntar ao Desvendando a História de Israel. Os tópicos que quero explorar com você são os seguintes. Quero explorar, e sem uma ordem específica, vamos descobrir isso conforme avançamos. Mas quero ouvir de você sobre a teologia do Irã, sobre qual é a diferença entre ataques preventivos e preemptivos. Quero pensar, talvez, se chegarmos a isso, sobre o erro de cálculo de Sinoar em 7 de outubro. Quero falar sobre a busca pela paz. Você já falou muito sobre isso, mas antes de qualquer coisa, Tal, quero conversar com você de novo, não como Dr. Becker, mas como Tal. Como é, agora mesmo, como é estar na sua vida neste momento? Eu estou no sul da Flórida, você está em Israel. Como está a sua vida agora? Bem, acho que o sentimento predominante é esse tipo de incerteza profunda, de que as coisas não mudam apenas de um dia para o outro. Parece que elas mudam a cada minuto. Sabe, estamos gravando em um momento em que parecia que poderia haver um cessar-fogo, que talvez não haja um cessar-fogo, que talvez vá acontecer um. E lidar com essa incerteza, que é algo que nos acompanha, acho, desde 7 de outubro, mas que ficou muito mais intenso com o conflito com o Irã, acho que é algo que está afetando todo israelense. Recentemente, uma das minhas filhas estava em uma aula pelo Zoom. A professora perguntou qual era o nome da guerra em que estávamos. E ela deu o nome anterior da guerra com Gaza, que era Shavol Barzil, espadas de ferro ou algo assim. A professora precisou corrigir e dizer: agora tem algo novo. Eu senti que isso era uma metáfora para o momento em que estamos sobrecarregados e exaustos. Mas também eu acho que existe uma resiliência profunda na sociedade israelense e um entendimento profundo de que era necessário lidar com essas
ameaças críticas que o Irã e seus representantes trouxeram para Israel. Então, tal, pensamentos, orações, tudo com você e sua família. E você sabe, metade da minha equipe, na verdade, mora em Israel. E tudo o que você está descrevendo, o cansaço, eu pude ver, eu pude sentir. E o fato de você estar compartilhando isso com a gente agora é extremamente significativo. Eu sei que tem muita coisa te puxando agora, mas eu quero. Há uma boa chance. Não serei coerente, Noam, mas fico feliz que assuma esse risco. Tudo bem. Tenho a sensação de que você será, mas não se preocupe, está tudo bem. Os ouvintes do Desvendando a História de Israel são gentis, não precisa se preocupar. Então aqui está por onde eu quero começar. Quero começar com isso, porque este é um podcast de história. Quero começar pensando sobre isso. Talvez daqui a 20 anos. Vou abordar assim. Desde o ataque de Israel ao Irã, há cerca de 2 semanas, muitos de nós estamos imersos em um fluxo constante de notícias de última hora. Como mencionei antes, Israel bombardeou algo, os Estados Unidos fizeram outra coisa, cessar fogo ou não. Ontem à noite fui dormir, mandei mensagem para minha equipe sobre cessar fogo, acordei e disseram que não teria. Então, é muita coisa. Estamos constantemente atualizando as notícias, olhando as atualizações do WhatsApp, mais. E claro, as coisas estão mudando. Elas mudam a cada minuto. Eu quero saber. Quero voltar um pouco com você. Como disse, somos um podcast de história. Quero que você imagine que está contando para seus netos ou bisnetos sobre este momento da história. Qual é a história que você conta para eles? O que está acontecendo em junho de 2025? Como chegamos a este momento? Não como será o futuro, mas como chegamos a este momento. Sim, então eu quero respeitar essa parte histórica e só dizer isso. Eu acho que, de certa forma, uma das maneiras de pensar sobre Israel no Oriente Médio é que Israel é uma pergunta para o mundo árabe e muçulmano sobre se eles conseguem conviver com a diferença, se conseguem aceitar o outro. Pessoas que têm uma história de pertencimento aqui, que de alguma forma pode coexistir com o pertencimento do povo muçulmano, e de certa forma, os eventos que estão acontecendo agora fazem parte dessa longa questão sobre si e até que ponto o mundo muçulmano em geral, o mundo xiita e sunita, consegue aceitar a autodeterminação do povo judeu aqui e a sua história. E me parece que, de certa forma, uma maneira de pensar sobre a história de Israel é que tem sido uma tensão constante entre o que você poderia chamar de criminalização de Israel versus a normalização com Israel, certo? E será que o Islã pode ter uma versão autêntica de si mesmo que consiga enxergar a autodeterminação judaica como algo conciliável? E um dos grandes desafios, eu acho, do ponto de vista teológico é esse. Israel é, em certa medida, o produto da derrota do Califado Otomano, que existiu por mais de 400 anos e foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, essencialmente por potências cristãs. E eu acho que o Islã tem tanto um desafio prático quanto uma questão teológica sobre como pode se reconciliar com uma entidade assim, que surgiu como resultado da derrota e, em certa medida, da humilhação do Islã. E esse califado, e eu sinto de certa forma que o confronto entre Israel e Irã, ou devo dizer, entre Irã e Israel, porque, quero dizer, vamos ser honestos aqui, Noam, acho que às vezes a cobertura é um pouco estranha porque não existe uma simetria aqui, certo? O Irã gostaria de destruir Israel, e Israel gostaria de não ser destruído pelo Irã. Isso não é uma história de dois países em conflito, certo? E agora estamos em um capítulo realmente importante dessa história. Quanto à questão de saber se as forças que fizeram disso parte de sua identidade, de sua missão teológica, a rejeição da presença judaica aqui, se este será um momento em que tanto suas capacidades serão significativamente reduzidas, mas também, e não menos importante, se o apelo de toda essa história, de toda essa forma de entender o Islã, será eliminado. Então esse é o contexto que eu tentaria explicar para meus filhos. Eu agradeço por isso.
Isso é muito útil porque eu queria abordar muitos detalhes e dados que tenho sobre o Irã, que pesquisei e analisei enquanto me preparava para isso. Quero falar sobre o que significa ser iraniano. Quero entender um pouco mais sobre a teologia do Islã xiita e como ela se relaciona com o governo iraniano. Houve muito alarde sobre o relógio do juízo final. O relógio do juízo final, supostamente bombardeado por Israel dias atrás, exibia uma contagem regressiva marcando X anos, Icro dias e Z horas até a destruição de Israel. Ele está programado para expirar em 2040 e vem contando desde 2017. Sobre o que você disse, Israel é um país que está tentando não ser destruído. Irã já declarou querer destruir Israel, o que mostra uma assimetria. Você mencionou duas visões concorrentes do Oriente Médio. Existe a criminalização de Israel versus a normalização de Israel. Quando comecei a analisar os dados sobre os iranianos, fiquei realmente muito interessado em entender muito mais sobre os iranianos. E meio que como eles veem, como eles veem Israel, como eles veem a própria religião deles. E eu vi que as estatísticas mostravam, na verdade, que as pessoas eram significativamente menos religiosas do que a liderança. Na verdade, tão menos religiosas que dizia algo como o estudo de 2020 que eu vi era tipo 85 a 90% das pessoas, de acordo com o governo, se identificam como Islã xiita. Mas, na verdade, cerca de 30% das pessoas se identificam assim. Muitas também se consideram ateias e não se importam, são outra coisa. E eu fiquei fascinado por esse regime que tem, e então comecei a olhar dados sobre orações. Os iranianos parecem rezar bem menos que outros países muçulmanos e árabes. E eu fiquei muito confuso porque, quando eu pensava nos iranianos, o que vinha à minha cabeça era olhar para o Ayatollah e pensar: ah, é isso que significa ser iraniano. E esse desejo de ter essa visão escatológica de mundo que diz que o mundo vai acabar eventualmente e Israel será destruído. E isso faz parte de todo o processo da criminalização de que você fala. Quem são os iranianos? Em termos de teologia, você poderia explicar um pouco mais? A teologia iraniana, até que ponto a teologia iraniana do próprio regime é fundamental para pensar no que ele está tentando fazer em relação a Israel? Sim, quero dizer, é uma pergunta realmente importante. E eu acho que o Irã, antes de tudo, é importante entender que é uma civilização, a civilização persa. E há poucos países no Oriente Médio que podem reivindicar esse tipo de status civilizacional. Você pode abordar Israel, o povo judeu e o Egito sob essa perspectiva. Poucos países têm esse status. E é uma sociedade e uma civilização com muitas contradições internas, incluindo entre o seu tipo de identidade persa, eu diria, e sua identidade xiita, que foi algo mais recente na história do Irã e da Pérsia, um desenvolvimento mais novo. E há uma grande distinção, eu acho, sobre a qual muitas pessoas comentam, entre o regime, por um lado, e aqueles que são adeptos das doutrinas da Revolução Islâmica. A ideia, fundamentalmente, que, como é dito de forma famosa, o Irã é uma causa mais do que um país, certo? É o representante dos xiitas em todo o Oriente Médio, e os xiitas são minoria em muitos países de um Oriente Médio que é, em sua maioria, sunita. Um sentimento, eu acho, de discriminação que muitos xiitas sentem em relação à forma como os xiitas são tratados no mundo árabe sunita. E sim, essa visão escatológica e uma agenda radical sobre não apenas o lugar do Irã na região, mas uma espécie de hegemonia e a necessidade de exportar a revolução e a destruição de Israel fazem parte disso. Sabe, o Irã provavelmente tem seu líder, Ahmed Ai, tem 86 anos, é um dos, eu acho, líderes autoritários mais velhos do mundo e também um dos que estão há mais tempo no poder. Ele está no poder desde acho que 85. E o Irã tem tido três grandes objetivos políticos, eu acho, desde a fundação da Revolução. De verdade. A destruição de Israel, a retirada dos Estados Unidos, do Oriente Médio e a derrubada da ordem mundial liderada pelos Estados Unidos,
A visão de que o Ocidente é uma força fundamentalmente corruptora, e sim há uma dimensão teológica profunda no desejo de exportar a Revolução Xiita. Ao mesmo tempo, mesmo que você não esteja comprometido com essa visão ideológica, há alguns dentro do Irã, eu acho, que conseguem ver uma espécie de justificativa entre o Irã se proteger e ser uma força para exportar a revolução a partir de uma perspectiva mais nacionalista. Eu acho que os iranianos sempre temeram, os iranianos são persas. Grande parte do Oriente Médio é formada por países árabes sunitas. E sempre houve um tipo de medo recorrente iraniano de que a paz entre Israel e seus vizinhos árabes criaria uma aliança entre Israel e o mundo árabe contra os persas. E por isso eles sempre tiveram um interesse próprio, mesmo sem a dimensão teológica, em alimentar o conflito israelo-palestino e israelo-árabe, com um grande medo de que isso seria uma forma do Ocidente dominar o Oriente Médio e enfraquecê-los. Mas eu acho, Noam, que provavelmente o principal a saber neste momento é o quanto o regime é impopular no Irã. Não é só que ele é muito frágil e fraco em termos de economia, recursos e agora suas defesas e tudo mais. É amplamente considerado um regime odiado por grande parte da sua população, que é composta por grupos muito diversos. Isso provavelmente é uma das suas maiores fontes de fragilidade. Se você pensar no que o Irã fez, e eu acho que este momento é realmente um momento de crise para o Irã investiu muito, muito pesado em exportar a revolução, em mísseis balísticos, armas nucleares e em seus representantes, às custas da sua própria população, que eram em grande parte, como você mencionou, não necessariamente parte dessa grande revolução xiita, certamente, à medida que os anos passaram desde a Revolução de 1979, então eles têm uma enorme crise de legitimidade interna também, porque basicamente negligenciaram, traíram e abandonaram seu próprio povo em prol de uma agenda que não é particularmente popular dentro do Irã. Isso é realmente interessante porque, novamente, quando eu estava pensando nos dados, uma das informações que vi é que mais de 60, eu não sei se isso é totalmente preciso. Então, por favor, alguém verifique esse dado para mim. Mas se eu vi que mais de 60% da população do Irã tem menos de 35 anos, isso significa que a maioria nasceu depois da 79. Isso me lembra quando dizem que os habitantes de Gaza votaram no Hamas. Aí eu penso, na verdade, mais de 50% dos habitantes de Gaza tinham menos de 18 anos e não estavam lá para votar no Hamas quando aconteceram as últimas eleições. Então, muitos iranianos associam religião com repressão, corrupção e hipocrisia. E quando mais de 60% da população do Irã tem menos de 35 anos e a maioria nasceu depois da 79, com certeza, eles são muito mais secularizados. A urbanização, a educação, a acesso à internet, a protestos, a fadiga de martírio. Existem todos esses diferentes aspectos do que significa ser iraniano hoje, e o regime tem tanto poder sobre eles. Eu quero saber, você fez tanto trabalho em sua incrível carreira com os Acordos de Abraão. Quero que você fale um pouco sobre se você vê ou não o que você vê como a história dos Acordos de Abraão em termos de criminalização de Israel. Esse é um lado. Esse é o regime iraniano. Mas até que ponto poderia haver ou já houve normalização e qual é a história disso? E como você chegou lá? Quais foram algumas das coisas que você precisou fazer para que aspectos do mundo árabe, grande parte do mundo árabe, realmente tivessem uma relação normalizada com Israel? Sim, quero dizer, é uma boa pergunta e isso acontece de forma diferente em cada país. Mas, deixe-me dizer, vamos começar pensando nos grandes ativos do Irã. Eles, sabe, investiram muito na capacidade de armas nucleares, investiram muito na capacidade de mísseis deles. Eles investiram muito em seus representantes Hamas, Hezbollah e outros, mas há uma quarta dimensão que é quase o motor de tudo isso. E esse é o campo das ideias, a ideologia. E a ideologia, e sempre que você está em confronto, você lida com essa combinação de capacidades de um lado, mas ideias, ideologia e intenções do outro, certo?
Então, a história que o Irã e seus representantes contam é uma história de judeus e muçulmanos ou muçulmanos, e acho que infiéis, sejam cristãos ou judeus, em um conflito de soma zero, certo? E, nesse sentido, o que os Acordos de Abraão propõem é uma forma alternativa de imaginar o que significa a identidade muçulmana, certo? É uma versão de identidade muçulmana autêntica que não exige uma disputa de soma zero com o outro, com judeus, com muçulmanos, com xiitas, com sunitas, dependendo de onde você está. Nesse sentido, é menos totalitário. E sabe, às vezes eu coloco isso nos termos de como penso sobre a normalização com a Arábia Saudita. A normalização com a Arábia Saudita é, de certa forma, o equivalente diplomático ou conceitual de desmantelar o programa de armas nucleares do Irã. Porque se o programa de armas nucleares diz respeito às capacidades, a normalização diz respeito à narrativa. É possível imaginar um tipo diferente de relação entre judeus e muçulmanos? Eu diria até quase uma civilização judaico-muçulmana. E se eu pudesse colocar isso em um contexto mais amplo, de certa forma, quando você pensa na relação de Israel com o Ocidente cristão? Nós tivemos períodos ao longo da história em que essa ideia de uma civilização judaico-cristã era impensável, certo? Porque os judeus eram considerados de alguma forma, ou como os assassinos de Cristo, ou como alguém que precisava ser superado. E foi necessário uma reinterpretação da relação judaico-cristã, o que levou muito tempo após o Holocausto. Acho que houve avanços significativos, claro, especialmente com o Vaticano e tudo mais. Acho que é possível imaginar de forma semelhante que o que está em jogo aqui é a natureza da civilização judaico-muçulmana, a relação judaico-muçulmana. E o Irã representa uma versão disso. E o Hezbollah, o Hamas e todas essas forças representam uma versão em que a reconciliação é uma abominação para Alá, é inaceitável. A razão pela qual Israel existiu, de acordo com essa visão, foi criada após o colapso do califado, provavelmente porque os muçulmanos não eram devotos o suficiente. Em hebraico, mevnei shatayenu galinu miartsenu. Então, existe quase um paralelo com o conceito de Hester Panim, uma espécie de afastamento. Isso só teria ocorrido se não fôssemos devotos o bastante. E, portanto, ser um muçulmano devoto também significa estar comprometido com a destruição de Israel. Talvez isso mostre seu comprometimento. E o que os acordos de Abraão representam, o que a normalização como aspiração representa, é uma forma diferente de enxergar a relação entre judeus e muçulmanos, ou até mesmo entre judeus, cristãos e muçulmanos. Por isso considero isso tão importante. Você perguntou o que causou. Foram vários fatores, mas essa é a dinâmica principal. então isso é muito importante de entender. Eu fico realmente fascinado. É isso mesmo, o Islã sunita tem um aspecto que é diferente do Islã xiita. Quero dizer, eu sei que existe esse conceito, não vou pronunciar direito, Valahat Faqih, não sei se é assim que se diz. É o conceito da tutela dos juristas islâmicos. Esse é todo o conceito. É um sistema de governança que tem sustentado a forma como o Irã opera desde a Revolução Islâmica do país, em 1979. Pelo que sempre entendi, a teoria justifica o governo do clero sobre o Estado. E há algo no Islã xiita que seja diferente do Islã sunita? Saber disso leva os sauditas a terem uma visão de mundo diferente da dos iranianos por causa de sua monarquia. Ou o Islã xiita é mais extremo nesse sentido? Ou é só que os iranianos veem isso, como você disse, de forma muito útil como uma causa? É mais do que um país, é uma causa. Então me ajude, me ajude. Então, quero dizer, ao contrário de algumas pessoas que fazem podcasts, eu não quero fingir que sou especialista em tudo. Eu moro em Israel há muito tempo, mas ainda não desenvolvi a habilidade de falar com certeza sobre coisas que não conheço. A distinção mais detalhada entre sunita e xiita não é algo em que eu seja especialista nesse assunto. Eu acho que existem radicais. Obviamente, existem forças sunitas radicais na Al-Qaeda, Hamas, ISIS e outros, e também existem forças xiitas radicais. Havia versões do xiismo que eram muito mais moderadas e passivas, pelo que eu entendo. Então, eu não acho que seja algo inerente ao fato de você ser xiita
ou sunita, se existe ou não uma capacidade para algum grau de tolerância e coexistência. Eu acho que é a versão particular do islamismo xiita que a revolução sob Khomeini e seus pensadores e teólogos desenvolveram, assim como desenvolvida pelo próprio Khomeini. Assim como o tipo de lógica particular que o Irã adotou em relação à sobrevivência do seu próprio regime, que ele poderia, sabe, ao se apresentar na linha de frente da batalha contra Israel. Ele poderia ser visto como unificador do mundo muçulmano e realmente competir com alguns de seus concorrentes árabes nesse aspecto. Provavelmente poderia usar isso como uma forma de desviar a atenção dos problemas internos e justificar muitas coisas que estavam erradas dentro da própria sociedade iraniana, sempre culpando a intrusão ocidental ou Israel, e assim por diante. Então há uma mistura de fatores que impulsionaram uma versão mais radical do xiismo. Em princípio, Israel, e é muito importante entender isso, Israel não tem conflito com o Irã como Estado, nem com o Irã como sociedade ou com o povo iraniano. Tínhamos ótimas relações com o Irã antes de 79, antes da Revolução. E há todos os motivos para acreditar que, se algum dia chegarmos a uma realidade pós-regime iraniano, haverá novamente ótimas relações entre Israel e o povo iraniano, porque compartilhamos muita coisa. E, sabe, eu gosto dessa linguagem não dos acordos de Abraão, mas dos acordos de Ciro como uma forma de imaginar um relacionamento entre xiitas e judeus que poderia ser o paralelo dos acordos de Abraão com os países sunitas. Você pode explicar mais sobre os acordos de Ciro? Quero garantir que estamos alinhados. Quer dizer, estou falando sobre aquela figura, Ciro, que é tão famosa em... Há 2.500 anos, Sim, mas no pensamento judaico como alguém que possibilitou o retorno dos judeus ao antigo Israel e a reconstrução do templo, como um sinal de que não existe um conflito inerente entre a civilização persa e a civilização judaica. E existe uma maneira de imaginar uma realidade de relações israelo-iranianas que não sejam assim. Tão tensas e não de soma zero, mas sim baseadas em parceria e desejo mútuo de prosperidade. Basicamente, quero dizer que não há motivo para isso. A mesma visão que temos para as relações judaico-sunitas não poderia ser traduzida em uma visão para as relações judaico-xiitas, ou pelo menos judaico-iranianas, judaico-persas, já que já estivemos lá antes. Ok, você disse algo sobre não se sentir confortável em ser considerado um especialista em tudo relacionado ao Islã. Muitas pessoas em podcasts falam livremente sobre os temas quando perguntadas, e eu valorizo isso. Um ponto em que você é realmente especialista é direito internacional. Com certeza, e não há motivo para ser modesto nesse contexto. Na verdade, eu estive em Haia alguns meses atrás e fui ao TPI. E o tempo todo você não sabia disso, mas eu estava pensando em você representando Israel enquanto eu estava lá. Eu pensei, Tal Becker com certeza já passou um tempo aqui. Tal Becker certamente tem muito a dizer sobre relações internacionais. Eu era o único judeu. Bem, eu era o único, sabe? Eu era um dos poucos judeus nesse grupo que foi lá e queria aprender muito mais sobre o TPI. E uma das coisas que eu me lembro de muitos e muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, é que eu fui estagiário de um estudioso do direito chamado Alan Dershowitz na época. E ele tinha um grupo de estagiários discutindo esse conceito e eu nunca nem cheguei a conhecê-lo. Eu estava na faculdade só fazendo pesquisa e escrevendo, pesquisa e escrevendo, pesquisa e escrevendo, e o tema era: se Israel fizer um ataque contra o Irã, isso em 2007 e tal. Então, falando de história, 2007, se Israel fizer um ataque contra o Irã, isso é considerado preventivo ou preemptivo? E eu queria, e foi tipo, não, eu era um estagiário universitário fazendo pesquisa na época em que aquela pesquisa foi feita. O fato de que, tantos anos depois, isso aconteceu agora, para mim e para muitos de nós desse meio, especialmente para você, provavelmente já foi muito pensado por muito tempo. Você poderia me explicar qual é a diferença entre um ataque preventivo e um ataque preemptivo e talvez dar alguns exemplos na história em que algo foi preventivo versus preemptivo? E talvez até dar um exemplo, se puder, de algo que talvez de uma época em que talvez poderia ter havido um ataque preemptivo e a falta desse ataque causou problemas por não realizar um ataque preemptivo.
Falei bastante, mas só converse comigo sobre preventivo versus preemptivo na história e como isso se situa. Então, algumas coisas preliminares agora. Primeiro de tudo, o direito internacional não é como o Código Tributário, onde você simplesmente preenche o formulário rosa ou o formulário verde. É bastante contestado, e eu sou um pouco alérgico à linguagem de certeza em cada uma dessas coisas. E eu preciso meio que contestar um pouco os termos, porque acho que isso é um pouco enganoso. Pelo que entendo, devo dizer que sou um advogado em recuperação e não estou pensando nessas coisas. Já fiz direito internacional suficiente por enquanto. Mas, fundamentalmente, Israel já estava em um conflito contínuo com o Irã há bastante tempo. Não apenas por causa dos ataques que ocorreram entre outubro e abril e das trocas entre Israel e Irã, mas também por causa da forma como o Irã tem sido, essencialmente, a força por trás da guerra por procuração contra Israel de várias maneiras. E, por causa disso, de uma perspectiva estritamente legal, não estamos no campo do debate, eu acho, entre preventivo e preemptivo, que trata das condições para iniciar uma guerra. Já estamos em um conflito armado em andamento com o Irã. Então acho que essa forma de enquadrar a situação é enganosa. Agora, dito isso, preemptivo é normalmente descrito como um ataque que você faz de forma preventiva, mas porque está sujeito a uma ameaça iminente, você não tem alternativa. Você não tem mais chances de adiar. Não há outras alternativas a não ser agir de forma preventiva. E na literatura clássica do direito internacional, houve, eu acho, uma compreensão crescente de que uma ação preventiva dessa forma, realmente por causa de uma ameaça iminente que é inevitável, é uma forma legítima de autodefesa. E algumas pessoas, por exemplo, se referem à Guerra dos 6 Dias como um exemplo clássico de autodefesa preventiva dessa forma. Autodefesa preventiva é usada para descrever uma medida que é tomada antes dessa iminência. Em outras palavras, realmente não há outra opção, certo? Você faz algo antecipadamente. Há discussões na literatura do direito internacional. Se na realidade, especialmente quando você está lidando com um país que está desenvolvendo capacidade de armas nucleares, se essa distinção entre preventiva e preemptiva é realmente tão clara, porque você nem sempre sabe quando é esse último momento. A doutrina da autodefesa preventiva, como é descrita, sem entrar em muitos detalhes, se eu me lembro, é como aquele antigo incidente chamado Incidente Caroline. Acho que foi no século XIX uma batalha convencional que exigia ações preventivas. Mas o que você faz quando está enfrentando um inimigo que está desenvolvendo capacidade de armas nucleares? Iminência não é exatamente o termo, ou se for, o conceito de iminência muda. Não tenho certeza se a diferença entre preventivo e preemptivo é tão clara. Além disso, não sei se esse é o enquadramento jurídico correto para a questão. Porque, na minha opinião, nós efetivamente estamos em conflito com o Irã. Sabe, de certa forma, desde a Segunda Guerra do Líbano, em 2006. O Hezbollah agindo como representante do Irã, mas ainda assim estando tão envolvido nesse processo, estamos efetivamente engajados em um conflito com o Irã. E certamente desde 7 de outubro é um pouco uma ilusão pensar que o que está acontecendo aqui é, de repente, uma nova confrontação com o Irã, quando na verdade sempre foi uma confrontação entre Israel e Irã. Então, em resumo, acho que o debate jurídico perdeu o foco. Muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Essa é toda a questão de não ser algo preventivo ou preemptivo, mas atual, ou seja, é algo em que Israel e Irã já estão envolvidos ou já estão admirados nisso. Definitivamente não tinha pensado por esse ponto de vista. Isso é muito, muito, muito útil. Muito útil. Quero falar com você, quero mudar de assunto. Falamos um pouco sobre o aspecto jurídico internacional disso. Falamos um pouco sobre o regime iraniano versus o povo iraniano. Quero mudar de assunto para Sinwar e o 7 de outubro. E houve um artigo de Jeffrey Goldberg recentemente na The Atlantic em que ele disse, e vou ler para você o que ele disse. Ele disse que no final, o massacre de 7 de outubro, a Ordem de Sinwar, não causou a destruição de Israel, mas sim levou ao desmantelamento de seus inimigos.
O Hamas foi praticamente destruído e a maioria de seus líderes, como Sinwar, mortos por Israel. O Hezbollah, no Líbano, está bastante enfraquecido. A Síria, de Bashar al-Assad, maior aliado árabe do Irã, está no exílio. Moscou, agora liderada por muçulmanos sunitas hostis ao Irã. Os céus do Irã estão sob controle da Força Aérea de Israel e o programa nuclear de 500 bilhões de dólares parece, ao menos em parte, reduzido a escombros e poeira. Ele continua. Subestimou o desejo dos israelenses de viverem em sua terra ancestral, baseando sua conclusão em um entendimento incorreto de como Israel se vê. Desde Nasser, ninguém no Oriente Médio foi provado tão errado tão rapidamente. Quero saber sua opinião sobre isso. Sim. Então, algumas coisas sobre isso. Eu acho que é correto dizer que muitos dos adversários de Israel nos entendem mal. Eles tentam encaixar Israel na narrativa colonial como os franceses na Argélia ou os italianos na Líbia. E, portanto, eles assumem que se nos fizerem sangrar o suficiente e sofrer o bastante, haverá algum tipo de capitulação. E isso, eu acho, é uma falha em entender que, do ponto de vista dos judeus israelenses, nós somos um povo com 3.500 anos de história, e a ideia de que somos uma presença colonial, uma espécie de entidade estrangeira aqui, é simplesmente incoerente para o israelense judeu médio, e eu acho que para muitos judeus ao redor do mundo também. Isso não significa que não exista um conflito difícil aqui. Isso não significa que os palestinos também não pertençam a este lugar. Eu acredito que eles pertencem sim, e acho que uma das grandes lutas aqui é descobrir como criar espaço para a autodeterminação judaica e palestina que não seja um pacto suicida e que não seja entendida em termos de soma zero. Mas, fundamentalmente, você sempre vai errar se pensar que, de alguma forma, nós nos vemos como uma presença estrangeira aqui e não como filhos deste lugar. Isso também faz parte da ideia dos Acordos de Abraão. Os Acordos de Abraão são uma declaração de que este é um acordo entre povos que pertencem a este lugar. Não é uma discussão sobre a quem pertence a terra. É um entendimento de que ambos pertencemos à terra. Onde eu acho que esse artigo talvez erre um pouco é que ele mede o sucesso ou fracasso apenas em termos cinéticos, apenas em termos de capacidades, certo? Agora, isso é muito importante. E no sentido das conquistas militares de Israel, realmente eu acho que ninguém teria imaginado que Israel alcançaria tanto militarmente. Em termos de enfraquecer o Hamas, o Hezbollah, o Assad e também o Irã, mas infelizmente esse não é o único critério. E eu já mencionei isso em outro podcast que participei, mas vou repetir porque não tenho certeza se há muita sobreposição de público. Existe uma distinção muito interessante entre a forma como Clausewitz e Sun Tzu falam sobre vitória na guerra. Clausewitz e Sun Tzu, duas pessoas de épocas e lugares muito diferentes, mas cada um escreveu um livro sobre a arte da guerra e estratégia militar. E Clausewitz diz que a vitória na guerra é sobre a dominação física do inimigo, de forma que o inimigo perca a capacidade, essencialmente, de continuar lutando e de lutar contra você. E por esse critério, por um tipo de métrica clausewitziana, o cálculo de Sinwar foi devastadoramente ruim. Mas Sun Tzu diz isso de uma forma diferente, e ele afirma que, na guerra, você não está apenas lutando contra as capacidades do seu inimigo. Basicamente, você nem está lutando contra o seu inimigo, você está lutando contra a estratégia do seu inimigo. E a vitória na guerra, na linguagem de Sun Tzu, é realmente sobre derrotar a estratégia do seu inimigo. E se você conseguir fazer isso com a menor quantidade de força possível, então essa é a vitória suprema. Agora, nesse sentido, qual é a estratégia do nosso inimigo, certo? Então, eu acho que um componente dessa estratégia, se você olhar para o Hamas, Irã e Hezbollah, um componente dessa estratégia é tornar a ideia de coexistência com Israel algo impossível de se contemplar se você for um muçulmano autêntico ou um palestino autêntico. Que Israel deve ser visto como esse pária, essa entidade ilegítima com a qual você não pode coexistir. E por isso, eu acho que uma das grandes questões nessa guerra não é apenas o que fizemos para afetar as capacidades dos nossos inimigos.
O segundo componente é o que fizemos para combater a estratégia que busca tornar a resistência a Israel a chamada resistência a Israel e o compromisso como um muçulmano autêntico com a destruição de Israel como o princípio organizador para tantos muçulmanos no Oriente Médio. E nesse aspecto, eu acho que ainda temos um caminho a percorrer. O fato de Sinwar ter sido enfraquecido e o Hezbollah ter sido enfraquecido criou uma oportunidade real, não só de enfraquecer as capacidades, mas também de enfraquecer a narrativa. Mas precisamos aproveitar essa oportunidade. E eu acho que onde esse artigo erra é ao medir a vitória apenas em termos ocidentais de capacidades, em vez de considerar o que Sun Tzu falaria. No sentido de, você conseguiu reduzir o apelo dessa agenda nessa narrativa? Então, isso é uma das coisas que eu adoro ao aprender com você e te ouvir. Eu tento pensar em termos de categorias, em grupos de 2 ou grupos de 3. Então, essa é uma heurística muito útil para eu refletir sobre toda essa ideia. Quero falar sobre, já que falamos um pouco sobre Sinwar e o que o Hamas fez em 7 de outubro e depois a reação a isso. Mesmo com tudo isso, você tem sido um grande defensor da paz. Você escreveu artigos sobre isso, sobre buscar a paz. E eu quero entrar um pouco na história com você. E é uma pergunta que me fazem com muita frequência. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Há tantos momentos em que as pessoas fazem esse argumento. Vou falar pelas pessoas que fazem esse argumento. Israel tentou fazer a paz com os palestinos tantas vezes. E eu poderia resumir a história facilmente. Resolução 181 da ONU e aceitação do plano de partilha, o que nunca ocorreu. Em 67, depois de 67, houve o que eles chamam de Naksa. Houve um retrocesso, e então vieram os 3 nãos durante Khartoum. Depois houve os acordos de Camp David com o Egito. Felizmente isso aconteceu. Houve paz entre Israel e o Egito. Em 93 foram os acordos de Oslo e em 95 foi Oslo II. Em 2000 foi a cúpula de Camp David, na qual estavam Barak, Arafat e Clinton. E Israel sensatamente ofereceu um Estado palestino com partes de Jerusalém Oriental, mais de 90% da Cisjordânia. Isso foi rejeitado por Arafat. Não houve uma contraproposta séria. A segunda intifada veio logo depois. Em 2001, ocorreram as conversas de Taba, com oferta israelense mais generosa, cerca de 97% da Cisjordânia. Em 2005, houve a retirada de Gaza. De 2007 a 2008 foi a Conferência de Anápolis e a oferta de Olmert, que era uma retirada quase total da Cisjordânia, trocas de terras, controle compartilhado de Jerusalém, alguma solução para alguns refugiados e assim por diante. Depois, houve a iniciativa Kerry, em 2013 e 2014, o plano de paz de Trump, que muitos esquecem, o Paz para a Prosperidade. É muita coisa. Isso tudo de uma vez só. É muita coisa. Certo? E eu falo sobre a história de Israel o tempo todo. Quando você fala sobre buscar a paz, você está falando sobre buscar a paz com quem? Com os palestinos, com o Hamas, com o Hezbollah, com o Iraque? Sobre quem você fala ao mencionar fazer a paz? Quando o Tal Becker está falando sobre isso, eu acabei de ler rapidamente um resumo da história, só de cabeça mesmo, tipo a história dos movimentos de paz entre israelenses e palestinos ou israelenses e árabes. Eu pulei a Jordânia em 94, desculpa. Mas tipo, tem também, e Abraão, claro, isso já é o mundo árabe mais amplo. Entendi. Quando você fala sobre buscar a paz, do que você está falando? De quem você está falando? Sim, então, primeiro eu quero meio que apontar uma tensão que eu frequentemente vejo na maneira como as pessoas pensam e falam sobre esse assunto. Acho que há uma necessidade humana de histórias com começo, meio e fim, certo? E a gente pensa na paz como o tipo de fim da estrada, e também queremos que essa guerra com o Irã seja como a culminação de tudo. Teve o 7 de outubro, depois veio Gaza, depois Líbano, depois Síria e por fim Irã. Como se a gente saísse de uma situação de incerteza, caos e guerra para esse momento utópico de paz. E estamos indo nessa direção e então tudo vai fazer sentido. E existe uma tensão aí, porque política externa não é uma história com começo, meio e fim, certo? Vejo a política externa em geral como busca de mais paz, prosperidade, segurança e dignidade para mais pessoas na maior parte do tempo. E haverá adversários e haverá defensores disso. E o que você realmente está tentando fazer é que aqueles que são a favor da convivência tenham o impulso para moldar a agenda.
E os adversários ficam cada vez mais marginalizados e têm menos capacidade de avançar com seus objetivos. E a história da construção da paz, na minha opinião, tem sido uma história de às vezes ter mais impulso e às vezes ter menos impulso. E a questão agora é se podemos aproveitar o revés fundamental, quase milagroso, que os inimigos da paz sofreram para criar novamente um impulso para a convivência. Sobre o que é essa guerra? Na minha opinião, essa guerra sempre foi sobre negar aos inimigos da paz a capacidade de ditar o futuro do Oriente Médio. E o que precisamos fazer é tirar deles tanto as suas capacidades quanto o apelo da sua agenda. E tem mais uma coisa que eu acho quando você me perguntou especificamente o que eu quero dizer quando falo sobre paz. Eu estou nesse ramo há muito tempo e frequentemente me pergunto por quê. Sobrevivi mais tempo que muitos colegas desse ramo. Talvez nunca tenha recebido o recado para seguir em frente, não tenho certeza. Mas uma das coisas é essa, o quê? Quando falamos sobre segurança, entendemos que não existe esse tipo de segurança completa na condição humana. Existe mais segurança e menos segurança. E mesmo assim, de alguma forma, quando falamos sobre paz, pensamos nisso em termos completos, quase messiânicos. Se você não consegue alcançar essa paz, é meio ingênuo até pensar e falar sobre isso. E eu acho que esse é o tipo de erro fundamental que a bênção de ter um Israel soberano e ter autonomia traz. Você pode trabalhar para ter mais paz em vez de menos paz. E o que eu quero dizer com paz é ter mais pessoas que em sua consciência e em suas ações não veem o outro como um motivo para a violência, um motivo para conflito, um motivo para estar em uma disputa de soma zero. Há uma frase linda em nossa tradição nos Salmos que é: busque a paz e persiga. É interessante que não diz busque a paz e alcance-a, porque não diz para você alcançá-la? E eu acho que a resposta é, quem diabos é você? Sabe, você não tem a capacidade de alcançar a paz, você não controla todas as variáveis. Existem forças que vão se opor a isso, existem forças dentro da sua própria sociedade que vão ser, muito céticas em relação a isso ou vão se opor a isso. E certamente existem forças na região que são fundamentalmente contra isso, forças irreconciliáveis. Elas não vão desaparecer, mas isso te impede de ser um buscador? E aqui, ao falar em busca da paz, quero dizer que não me refiro apenas a uma versão branda disso. Prejudicar os inimigos da paz, tirar suas capacidades, garantir que o Hamas não governe Gaza, garantir que o Irã não tenha mísseis balísticos, isso faz parte da busca pela paz. Não é uma agenda de belicista querer tirar as capacidades dos inimigos da paz para nos prejudicar. Mas eu acho que quando falo sobre paz, o que estou falando fundamentalmente é fazer com que haja mais pessoas que, em seu senso de identidade, de quem são e em seu relacionamento umas com as outras, não pensem assim. Ser fiel a si mesmo exige estar em uma disputa de soma zero com o outro, e sempre há mais a fazer. Você é judeu israelense? Existem judeus israelenses que são, inimigos da paz? Acho que há vozes iliberais em Israel. Há que se veem em uma espécie de disputa de soma zero na região. E acho que há outros que, por causa de todos os esforços que você mencionou e tantas decepções, sabe, as ofertas que Israel fez sendo rejeitadas, o grau de terrorismo que houve, a agenda genocida de alguns dos nossos inimigos, sentem que a paz não é possível e eu acho, sabe, eu não descarto a ideia de paz. Na linguagem que eles imaginam, algum momento utópico em que os inimigos desaparecerão é possível. Eu não sei. Não existe uma universidade onde você possa se formar nisso, mas o que eu diria é que a questão é possível ter mais paz? E nesse sentido são duas coisas. É possível que nossos inimigos tenham menos capacidade de moldar a realidade? E é possível que pessoas mais moderadas, mais pragmáticas, mais preocupadas com prosperidade e estabilidade tenham mais capacidade e mais influência? Eu acho que isso é possível. Então, mesmo que eu entenda e aprecie a ideia de que algum tipo de paz messiânica pareça ingênua e até perigosa, eu compartilho dessa visão, certo? Eu ainda acho que a busca pela paz é um interesse fundamental de segurança nacional, além de ser algo essencial para a identidade judaica. Sobre algo fundamental para a identidade judaica, gostaria de saber sua opinião sobre o sionismo.
Houve muita coisa, nós acabamos de gravar um podcast de 35 minutos, onde basicamente falei sobre o que o sionismo significou para mim neste momento, e isso teve bastante repercussão. Muita gente se interessou em ouvir sobre a filosofia do sionismo, a história do sionismo, e há alguns nomes e ideias que citei ao refletir sobre o sionismo. Um desses nomes foi Moshe Halbertal, que explicou que o sionismo é um movimento que busca libertar os judeus da vergonha histórica de depender de outras entidades para determinar seu destino. E então eu não cheguei a mencionar isso, mas sempre achei que isso não é suficiente, que isso é meio que um ponto de partida, mas não é o objetivo do sionismo. Isso é meio que um pré-requisito do sionismo. Mas o objetivo do sionismo é fazer algo muito maior, muito mais grandioso. Como você vê isso anos atrás, você me ensinou uma abordagem tripla do sionismo que eu usei inúmeras vezes. Existe o ser normal, existe o ser excepcional. E qual é o terceiro? Me lembra qual é o terceiro? Segurança, segurança. Segurança, segurança, certo? Segurança, normalidade, excepcionalidade. 3 objetivos dos sionistas. Ou seja, e eu só vou dizer que o objetivo número 1 do sionismo é ser resgatado, estar seguro, dizer, sabe de uma coisa, nós estamos protegidos dos outros. Esse é o objetivo do sionismo. O segundo objetivo do sionismo, segundo Tal Becker, é que que os judeus simplesmente sejam normais como todo mundo, que tenham um assento à mesa nas Nações Unidas, que também participem do Eurovision, que eles, sabe, esses tipos de exemplos. E então o objetivo número 3 do sionismo é ser excepcional, ir ao Nepal, ir ao Quênia, ir ao Haiti, fazer todas essas coisas incríveis. Esse é o objetivo do sionismo. Como você vê isso? Sempre quis te perguntar isso desde que você me ensinou há 8 anos. Para você, Dr. Tal Becker, quando olha para a história do sionismo e sua visão do sionismo, o que você vê como o objetivo do sionismo? Sim, então quero falar sobre isso em 2 níveis. Acho que o primeiro nível é, sabe, o sionismo como basicamente o direito do povo judeu à autodeterminação. Acredito que todo povo tem direito à autodeterminação. Vamos refletir um pouco sobre o real significado desse direito. Preciso te interromper. Autodeterminação. Isso é o fim da frase ou também inclui na terra ancestral deles? Não, obviamente na terra ancestral deles. Por que algumas pessoas nas redes sociais ficam indo e voltando comigo? Dizem, você poderia ter isso em Uganda ou em outros lugares. Até mesmo, sabe, você está... Quero dizer, Essa coisa de Uganda sempre me chamou a atenção. Acho que foi Chaim Weizmann que disse: há uma razão para eu visitar minha avó, não apenas uma senhora da rua. Ela é minha avó, certo? A ideia de que a autodeterminação aconteceria em um lugar onde a história do povo judeu não é contada não é realmente respeitar esse direito. E, novamente, não acho que isso signifique que o povo palestino não tenha direito à autodeterminação, mas sim que eles têm esse direito sem negar o nosso. E isso não inclui o direito de diminuir, e acho que isso tem sido uma verdadeira luta, mas só para voltar à autodeterminação por um segundo antes de responder a sua pergunta. Sabe, a Convenção de Direitos Humanos mais importante, sendo um pouco advogado agora, é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. É interessante notar que o artigo 1º dessa convenção estabelece como primeiro direito humano o direito dos povos à autodeterminação. Isso é um pouco estranho porque você pode pensar que direitos humanos são sobre direitos individuais. Então, por que mencionar a autodeterminação primeiro? Acredito que, acima de tudo, há um direito humano de pertencimento. As pessoas têm o direito de pertencer a um coletivo, ou seja, elas têm o direito de sentir que têm um passado e um futuro e que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. E essa ideia de autodeterminação é o direito dos povos de dar significado às suas vidas através do pertencimento a um coletivo e de fazer parte de uma história coletiva. Acredito que esse direito é de todos e deveria ser reconhecido por todos. Em essência, é isso que representa o sionismo. O sionismo defende o direito do povo judeu, como outros povos, à autodeterminação. Por isso, acredito que os judeus devem apoiar esse direito para os demais. Você não pode ser um defensor apenas dos seus próprios direitos. Você também deve ser um defensor dos direitos dos outros, eu acredito, mas não de uma forma que seja suicida. E esse tem sido um grande problema há muito tempo. Como a identidade palestina, na medida em que ela é definida, ou mais por negar os direitos dos judeus do que por construir os direitos palestinos. Isso criou um problema real, um problema verdadeiro na essência desse conflito. Agora, sobre o que você disse, eu acho, sabe, vou colocar dessa forma.
Do ponto de vista do povo judeu, um povo que tem cerca de 3.500 anos de história, como você mencionou, acho que temos nos preocupado com três grandes questões durante boa parte dessa história. Como seremos seguros? Como seremos normais ou aceitos? E como seremos excepcionais? Como podemos expressar nossa tradição, nossos valores e ideias de maneiras excepcionais? E a pequena nuance que eu faria no que você disse, Noam, é que eu não penso em Israel como o lugar onde os judeus são seguros, normais e excepcionais. Não é como se fosse a resposta para o dilema judaico. É o lugar onde fazemos o trabalho para alcançar esses objetivos. E eu acho que parte disso, até certo ponto, parte do diz. Parte do tipo de perguntas que as pessoas têm feito sobre Israel. E eu acho que, especialmente os judeus mais jovens, você vê gerações mais novas de judeus que meio que sentem que Israel de alguma forma decepcionou, porque não respondeu de forma eficaz a cada uma dessas perguntas. Os judeus estão mais seguros? Bem, sim, temos um exército para nos proteger e ele fez coisas incríveis, mas também somos ameaçados. Somos aceitos e considerados normais? Bem, sim, até certo ponto, mas não, existe o BDS, existe a deslegitimação e assim por diante. Somos excepcionais? De certa forma, sim. De certo modo, somos normais ou até demais. Em alguns pontos, nosso excepcionalismo pode ser visto como problemático por outros. Então, não quero criar essa ideia de que Israel é a resposta. Na minha cabeça, é mais como uma sala de terapia onde fazemos o trabalho de construir e criar isso. Na minha visão, a vida judaica na diáspora não difere. Essas questões sobre segurança, aceitação e excepcionalismo também são perguntas relevantes para judeus na diáspora ou para o judaísmo mundial em geral. E em todas as comunidades na América do Norte, no Canadá, na Austrália e na França, essas comunidades também estão enfrentando dificuldades. E eu vejo isso como o povo judeu tentando responder a essa pergunta de maneiras diferentes. Em Israel, sim, mas também na diáspora. Adorei isso, Tal. Aprendi muito. Só preciso de mais uma coisa antes de você ir. Vou para a África do Sul em alguns meses, pois sou bolsista do Aspen e vou passar uma semana lá. E, olha, tenho que ser honesto com você. Estou um pouco ansioso para ir. É um país que, historicamente, ou melhor dizendo, nos últimos anos, não tem sido... Teve uma relação tão boa com Israel. Neste podcast, mostro o bom, o ruim e o feio. Passamos pela história de Israel. Falamos sobre Dário Sim, Carcassim, Quibia e Saba Shetilo, passando por todos os momentos difíceis da história de Israel. Falamos sobre diferentes aspectos de como lidar com a crise dos refugiados palestinos, como falar sobre 1948 como uma celebração para os judeus israelenses, mas como uma devastação para os árabes palestinos. Nós fazemos tudo isso. E ainda assim, sinto que há algo acontecendo com o mundo em geral, que eles falam sobre Israel de uma forma antagônica, de um jeito que parece um pouco unilateral. Quero saber se você tem algum conselho para mim na África do Sul. Quer ir? E segundo, quero saber se você tem alguma opinião sobre se há algo mais, ou talvez eu esteja exagerando agora, mas isso é antissemitismo? Esse é o tipo de coisa que minha mãe e meu pai querem me perguntar o tempo todo. É só contra o antissemitismo que Tal Becker está lutando quando todo mundo está votando de um jeito, e Tal está defendendo o argumento nos tribunais e eles estão me mostrando os vídeos? É isso mesmo? Ou é outra coisa? O que é? E você tem alguma história que possa ilustrar sua experiência na África do Sul? Então, Essa é uma questão realmente complicada, Noah, e exige muito tempo. Então, vou tentar dar só uma pequena explicação sobre isso. Primeiro, penso que a questão principal é quem pode ser persuadido. Com quem estamos lidando? Estamos todos em nossos próprios círculos nas redes sociais, e em alguns grupos existe uma hostilidade real contra Israel e um antissemitismo verdadeiro que, sinceramente, não importa o que você diga para essas pessoas. E acho importante entender como parte disso que uma das grandes questões é como as pessoas formam suas opiniões e mudam suas opiniões. E, na verdade, é bastante raro encontrar uma pessoa que mude de opinião simplesmente por causa de um argumento persuasivo. É realmente improvável que alguém mude de opinião se não for socialmente aceitável em seu círculo ter esse ponto de vista. E um dos grandes desafios eu acho disso. O momento é,
Sabe, criar comunidades onde ser sério e olhar para as coisas de forma complexa seja uma forma própria de comunidade e senso de pertencimento, certo? E essa talvez seja uma das contribuições do seu podcast. Se ele puder criar uma comunidade que diga que não somos automaticamente pró-Israel ou pró-Palestina, o que nos faz pensar que somos uma comunidade é que somos pessoas sérias e queremos entender as coisas de forma séria. Porque, a menos que isso seja socialmente aceitável, é muito improvável que um argumento poderoso, por mais forte que seja o... Sabe, não existe um discurso mágico aqui. Então, isso é uma coisa que eu diria. A segunda coisa que eu diria que acho importante é que, sabe, eu fui formado como advogado. Atuei principalmente como advogado, mas acredito que muitos com quem falamos não são advogados. Há algo acontecendo aqui ao qual não estamos sensíveis o suficiente, vale destacar. Sabe, quando Israel é acusado de alguma coisa, acho que a resposta natural de muitas pessoas que são simpáticas a Israel é procurar a definição legal do termo, certo? Acusado de genocídio. Vamos procurar a definição legal e então fazer um argumento legalista sobre por que isso não se encaixa nessa definição, e há espaço para isso, certo? Acredito que algumas dessas acusações são absurdas. Elas são mal fundamentadas e muitas vezes dependem de outros tópicos que não teremos tempo de abordar. Elas dependem de fontes de informação cuja credibilidade é muito questionável. E a maneira como as pessoas olham de onde eu sei qual é a verdade ou o que eu acho que é a verdade é uma questão realmente importante nessas conversas. Há uma dependência, por exemplo, da ONU como fonte de legitimidade em muitos desses lugares, inclusive na África do Sul, o que eu acho realmente questionável. Se órgãos políticos e a forma como eles operam podem ser uma fonte dessa legitimidade, mas o meu ponto é outro. Às vezes, quando as pessoas estão debatendo com você nesse argumento e dizem, sabe, eu acho que te acuso disso. Você busca a definição legal e diz que não se encaixa, achando que refutou o argumento deles, mas talvez nem saiba qual é essa definição. Não é isso que está acontecendo. De certa forma, o que eles estão perguntando é: você compartilha dos meus compromissos morais? Você compartilha das minhas preocupações morais? Porque eu estou preocupado com vítimas civis em Gaza. Eu estou preocupado com X. E uma resposta legalista não é uma forma eficaz de engajá-los. A questão, o dilema insuportável que Gaza, por exemplo, apresenta é: o que você faz quando está lutando uma força irremediavelmente maligna que está disposta a usar sua própria população civil como camuflagem e imunidade? E eu acho que o que essas pessoas, o que aquele público, não todo o público, mas o que aquele público quer ouvir é isso. Você compartilha dos compromissos morais deles com a proteção de civis, mas ajuda eles a entenderem que uma realidade impossível foi criada pelo completo desprezo do Hamas pela vida e pela lei. Isso não nos absolve das nossas obrigações. Devemos mostrar que compartilhamos esses compromissos morais, mas enfrentamos um inimigo que busca aumentar o sofrimento palestino e não só o israelense. Então eu acho que, sabe, tem muitos pensamentos pequenos juntos aí. Mas eu acho que o principal é se conectar com as pessoas que você quer tentar expandir a compreensão delas. Isso é para garantir que eles vejam que você compartilha dos compromissos morais deles. Primeiro, e para criar uma comunidade baseada em um compromisso compartilhado com um futuro melhor. No fim das contas, se o Hamas continuar no poder em Gaza, os palestinos continuarão sendo aterrorizados pelo Hamas. E nunca seremos capazes de alcançar uma realidade pós-Hamas onde a convivência seja possível. E tudo o que fazemos precisa ser medido em relação a esse objetivo de criar condições para que haja mais paz. Isso inclui derrotar os inimigos da paz, mas sem, nesse processo, perder nosso compromisso com o Estado de Direito e com nossas obrigações morais, que são fundamentais neste momento. Dr. Becker, muito obrigado por se juntar a nós no Desvendando a História de Israel. Sua sabedoria, sua orientação moral são profundamente apreciadas. Você me trouxe muitos termos para refletir e compartilhar com nossos milhões de ouvintes do Desvendando a História de Israel. Obrigado, Dr. Becker, por estar conosco. E, por favor, fique seguro, mantenha-se forte e continue em contato. Obrigado, Non Wiseman. Prazer em estar com você.
Você entende por que o Dr. Becker me impactou tanto? Que cara incrível! Durante nossa conversa, anotei rapidamente as ideias que mais me entusiasmaram. Aqui estão elas traduzidas para os nossos 5 fatos rápidos padrão. Número 1. Grande parte desta guerra é motivada por uma luta interna iraniana entre ser xiita e ser persa. Entre ser o tipo de muçulmano que acredita que é seu dever religioso criminalizar Israel e ser o tipo de muçulmano que acredita que o futuro está em normalizar Israel como apenas mais um país no Oriente Médio. Número 2. Tudo isso significa que o inimigo não é um único grupo. Não é só a Guarda Revolucionária Iraniana, ou o Hamas, ou uma versão específica do Islã xiita ou do Islã sunita. É tanto mais quanto menos complicado do que isso. O inimigo é qualquer um que não quer a paz. É só isso. Número 3. O ataque inicial de Israel contra o Irã e os ataques que se seguiram não foram nem preventivos nem preemptivos. Eles foram apenas um ponto de virada, uma continuação de uma guerra que está em curso desde 1979, quando Ayatollah Khomeini assumiu o poder e fez de sua missão eliminar o Estado judeu. Número 4. Khomeini e seus representantes cometeram e ainda cometem um erro fatal. Eles lutam essa guerra como se enfrentassem colonizadores, achando que só tornar a vida dos israelenses miserável bastaria. Para o povo judeu que está lá, eles vão fazer as malas e ir embora, como os italianos na Líbia ou os franceses na Argélia. Eles ainda não entenderam que a narrativa deles sobre o povo judeu está errada. E que enquanto continuarem vendo o povo judeu dessa forma, eles vão continuar perdendo. Número 5. Os Estados Árabes e muçulmanos mais pragmáticos, como os Emirados Árabes Unidos, aceitaram o fato de que israelenses e judeus não são imperialistas, não são colonizadores, mas sim nativos. É por isso que os Acordos de Abraão levam o nome do nosso ancestral comum, refletindo nossas raízes compartilhadas neste lugar. Esses são seus 5 fatos rápidos, mas aqui vai uma lição duradoura, pelo menos como eu vejo, ou pelo menos como o Dr. Becker me ajudou a enxergar. Existem várias maneiras de avaliar o sucesso desta guerra, mesmo enquanto ela ainda está em andamento. Sim, neste momento há um cessar-fogo enquanto estou gravando, mas isso é o Oriente Médio. Então, quando isso for ao ar, quem sabe o que vai acontecer? E daqui a um ano, quem sabe o que vai acontecer? E você pode ouvir isso daqui a um ano, quem sabe? Existe a escola de Clausewitz, que diz que a vitória é a dominação física do inimigo. Por esse critério, Israel já venceu. A escola de Sun Tzu diz que vencer é combater a estratégia inimiga até que ela não conquiste mais o povo. Em outras palavras, matar uma ideia, ou pelo menos torná-la completamente impraticável e insustentável. E a ideia que precisamos eliminar nem é que os muçulmanos têm um dever religioso de expulsar os judeus. Isso faz parte, mas não é tudo. A ideia que precisamos eliminar é a narrativa que tantas pessoas têm sobre o povo judeu, de que somos intrusos, que somos europeus, que somos colonizadores. Johnny chegou recentemente a uma parte do mundo que não pertence ao povo judeu, mas o povo judeu é filho desta terra. A história do povo judeu começa nesta terra, ela se desenvolveu nesta terra. Se você não gosta de começos, com certeza foi desenvolvida aqui. A narrativa do povo judeu está profundamente ligada à terra de Israel. Muitos iranianos comuns reconhecem isso. Eles ainda têm orgulho de Ciro, o Grande, que reconheceu esse fato há mais de 2.500 anos quando ele deu a ordem de que o povo judeu, que estava então no exílio na Babilônia, agora podia retornar à sua terra natal para reconstruir seu templo, para restaurar sua própria soberania. A República Islâmica provavelmente não vai reconhecer esse fato, nem o Hamas, nem o Hezbollah, nem os Houthis. A ideologia deles os envenenou e cegou, eles não vão abrir mão disso agora. Mas as pessoas comuns, elas são uma história diferente. As pessoas comuns não se beneficiam da guerra ou de narrativas totalizantes e imprecisas sobre o inimigo. As pessoas comuns só querem viver. É por isso que as pessoas comuns são o alvo. A Torá nos ordena a buscar a paz. Tzadik, Tzik, Tiradofit nos diz na Bíblia hebraica, mas Tirdof, perseguir, não é o mesmo que alcançar. Nada nos é garantido. Tudo o que podemos fazer é tentar. E se o objetivo é mudar a narrativa, se o alvo são os corações e mentes das pessoas comuns, então cada um de nós está na linha de frente. Não porque queremos impor ideologia ou exigir concordância. Isso não vai acontecer e nem é o objetivo. O objetivo é simplesmente mudar a história que vive na cabeça das pessoas comuns, parafraseando outro pensador muito influente.
O objetivo é simplesmente ajudar as pessoas a entender e se envolver com a história básica. E é por isso que estamos fazendo isso, é por isso que você está aqui. Líderes políticos gostam de slogans como vitória absoluta. Já não sei mais o que isso significa. Se você seguir a escola de Clausewitz, acho que significa eliminar o programa nuclear do Irã e colocar a Guarda Revolucionária Islâmica de joelhos. Mas se você seguir Sun Tzu, a vitória parece muito mais humilde e muito mais complicada. E, de certa forma, muito mais democrática, porque está em nossas mãos. Só por estar aqui, ouvindo e participando da comunidade, você já cumpre seu papel. Esse é o maior privilégio e responsabilidade que posso imaginar.